Estamos de volta com o programa Coisa Nossa e continuamos aqui em nossos estúdios com o cientista político Wolfgang Teske, professor da Universidade Estadual do Tocantins, que vai falar com a gente sobre a Proclamação da República, que é a data celebrada aí na próxima segunda-feira. A proclamação que considera-se um golpe, né? Um golpe político, civil e militar na monarquia. Então, o professor está aqui para dar um pouco de luz para a gente sobre isso e sobre alguns monumentos e sobre a história recente do estado do Tocantins. Professor, foi um golpe a República? Segundo os historiadores e tudo que a gente vê, foi um golpe. Tinha muitos problemas e tal, mas sem dúvida foi algo armado. Inclusive, o considerado primeiro presidente da República, doente daquele jeito, era uma expressão da época, e um grupo simplesmente militar toma conta e muda, né, todo um sistema. Tenho plena consciência de que foi um golpe. Inclusive tem um registro muito interessante, se alguém quiser, da Folha de São Paulo, no UOL, está disponível na internet, os presidentes da República. Faz com cientistas políticos, com historiadores, descreve toda a história de todos os presidentes da República até hoje. Então é interessante, e eles também, da mesma forma, confirmam que foi um golpe. Professor, aqui no norte de Goiás, Porto Nacional no Império era chamado de Porto Imperial. No Reinado era Porto Real. Aí com a República virou Porto Nacional, né? E com a criação, por exemplo, do Tocantins, a gente viu aí o primeiro governador do estado, o Siqueira Campos, ele implantou na Praça dos Poderes 2 monumentos que terminam contradizendo essa própria história da República. Por exemplo, o Memorial Prestes, né? Com aquela foice e o martelo ali de Niemeyer, né? E o monumento do 18 do Forte. Sim. Haveria alguma consonância entre República e esses monumentos aqui na praça, na capital do estado do Tocantins? Acho que primeiro é importante lembrar o seguinte: de onde vem essa história, né? Relacionado com Coluna Prestes, com o movimento 18 do Forte. É uma mistura, né? Porque isso remonta à velha República. Então, quando chega 1920, e realmente a velha República, ela era a elite brasileira que comandava esse país. O voto feminino era proibido, né? Então, e era uma das coisas que eles alegavam também em busca do voto feminino, da mudança e tal, mas era mais uma coisa corporativa. E o 18 do Forte, na realidade, é algo pequeno, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, que na realidade vai ser massacrado, mas alguns escapam ali, alguns, que nem um deles se chama Tenente Siqueira Campos e o outro Tenente Eduardo Gomes que salva. Esse Tenente Siqueira Campos, na época de 30, ele vai morrer num desastre de avião, né? Na época em que Getúlio Vargas começa a chegar ao poder. Mas antes disso, nascem outros movimentos também ligados ao tenentismo, né? Principalmente em São Paulo, que começam a se movimentar, e no Rio Grande do Sul com o Luiz Carlos Prestes, né? Da onde vem essa história, então, aqui do Tocantins, de aqui fazer um monumento, 18 do Forte, e um memorial, Coluna Prestes? Na realidade é uma questão meramente política, porque o Tocantins, ele sofreu com essa Coluna Prestes, né? Lá em Porto Nacional, professor, tem relatos de antepassados que a coluna, na verdade, matava o gado da população. Lá a Coluna Prestes empastelou um jornal, fechou um jornal, o Jornal de Porto Nacional na época, e tomou de conta do seminário, dos padres, e obrigou, inclusive, na época, o bispo da cidade pedir ajuda e informar aos presidentes militares sobre essa questão da Coluna Prestes. Eles eram chamados os revoltosos, né? Então, os revoltosos. Então, trouxe, de certa forma, prejuízo para o Estado, né? Os militares, eles sempre comandaram esse país, um golpe atrás de golpe. Então, esse Eduardo Gomes, que tinha
que não é o atual senador, deixa-se bem claro, né? Fala o brigadeiro. O brigadeiro Eduardo Gomes. Ele vai continuar no governo Getúlio e vai também ajudar a derrubar o Getúlio, né? E depois vai estar junto no golpe de 64. Esse 18 do Forte aqui não tem nada a ver com o tenentismo, a não ser um nome Siqueira Campos, porque o governador da época aqui do Tocantins, talvez simbolicamente tenta passar uma imagem de que esse Siqueira Campos lá é ele. Pode ser, porque inclusive a única frase em destaque no Monumento 18 do Forte é uma frase do tenente Siqueira Campos, tenente carioca. Professor, lá no Memorial Prestes, lá tem um documento que está inclusive protegido por vidraças, que cita lá, que está escrito, né, que o ex-governador Siqueira Campos é parente do tenente Siqueira Campos. Até que ponto isso é verdade? Não, isso na realidade é uma mentira, isso não é verdade. Mas está lá. É uma fake news oficial público que está dentro do memorial, onde tenta se associar o ex-governador Siqueira Campos com o tenente Siqueira Campos. Quer dizer, não tem parentesco nenhum. E se na época foi feito dele, então por que não traz um documento que comprove isso? Nunca foi evidenciado um documento, olha, está aqui a ligação familiar, porque na realidade isso é uma coisa montada, isso é uma coisa forjada. Como hoje, em vez de falar mentira, não vou falar, é uma fake news, que é uma mentira. Oficial, está lá. Então... Pago com recursos públicos, né? Sim, ainda, esse é o mais grave ainda, né? Então, nada contra a arquitetura, nada contra um monumento numa praça. Nada contra o martelo lá do memorial. Sim, todos os as grandes expressões arquitetônicas do Oscar Niemeyer deixam impresso de forma estilizada, como ele era comunista, a foice e o martelo. Então, está muito evidenciado. Então, a foice, né, aquela imagem da entrada, e o martelo que vem por cima, né, da coisa. Então, isso não tem nada a ver com o que era, inclusive, a política do Tocantins. O povo nem pergunta, não se questiona o que faz um monumento desses numa praça, na praça mais importante do estado do Tocantins, né? Da mesma forma como não se questiona o nome da principal avenida desse estado, dessa capital, que é Teotônio Segurado, um homem que pediu autorização oficial na época para exterminar grupos indígenas, principalmente os Acroá e outros povos indígenas, porque atrapalhavam a circulação comercial, os interesses comerciais de Teotônio Segurado. Então, não se questiona isso, simplesmente se aceita, não se pergunta quem foi esse homem. Agora, pela lógica, professor, pela lógica, o Teotônio Segurado era funcionário de Portugal, Sim, funcionário de Portugal. Do rei de Portugal. Ele ficou fiel. Sim. Como é que ele ia querer a libertação da região se ele, como funcionário de Portugal, ele mandava o ouro de Monte do Carmo, o ouro de Natividade para... E não só isso, ele, por exemplo, não aceitou a independência do Brasil. Ele resistiu, ele foi contra a própria independência proclamada, né? Segundo diz por Dom Pedro I, outros já a própria... Como seria a favor da independência do Tocantins? Não tem. Era interesses comerciais, né? Políticos comerciais, e nada de defender o povo do norte de Goiás. Isso é um discurso, né? Isso é uma narrativa discursiva montada, porque a realidade não era essa. Agora, essa narrativa alternativa terminou encobrindo as pessoas, os líderes nortenses. Porque a luta, por exemplo, se a gente olhar então essa luta separatista, isso é uma coisa que vem de muitos anos antes. Então, veja bem, já na época de 30 havia uma lei pronta para ser aprovada, se criaria o território do Tocantins. Isso só não foi aprovado na época das mudanças com Getúlio Vargas, já era para ter sido aprovado. Lísias Rodrigues, por exemplo, né, que só ganha o nome aqui de um aeroporto, e pouca gente sabe quem foi Lísias Rodrigues, ele que implantou esses campos de pouso aqui no Tocantins, né? Na região norte do país. Fez a ligação de sul e norte através de avião. Por exemplo, se nós olharmos aí Carolina, no Maranhão,
que era para ser anexada a essa região hoje no Tocantins, no primeiro desenho, Carolina fazia parte. Carolina conheceu... Goiás, né? Sim. Carolina, sim, mas nesse desenho que era para ser o Tocantins, Carolina estava incluído como Cavalcante no norte norte de Goiás. Isso também era para ser nessa região do paralelo 13. A população de Cavalcante foi contra, né, na época. Pois é, sim. Então, eles em Carolina conheceram um avião antes de carro, só para vocês terem uma ideia, né? Isso não se fala no Tocantins. E fora essas outras lutas separatistas, inclusive Porto Nacional tem uma expressão muito forte, né? Quando o juiz lá, o doutor Frederico, não me faltou o nome, do juiz que fez todo o movimento separatista do Feliciano Braga, né? Que inclusive foi afastado de Porto Nacional por causa dessa luta separatista dele. Já tinha hino, já tinha toda uma estatística, a população, enfim, tudo, a bandeira desenhada, né? Nesses 132 anos da proclamação da República, o Tocantins precisa proclamar a sua República, né? O professor, nosso tempo está vencendo, muito obrigado pela sua participação aqui. E você aí, fique com a gente, que a gente volta já já. Oi!